paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal, onde eu tenho uma palavra de Deus aos vossos corações. Mas antes de deixar essa palavra, eu peço humildemente, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe e ative o sininho. E também para que outras pessoas venham ser edificadas, assim como você há de ser agora pela palavra que há de ser ministrada brevemente aqui. A palavra que vamos refletir hoje e meditar está situada em Marcos, capítulo de número 4, a partir do seu versículo 35 em diante. Leiamos. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos, e levantou-se grande temporal de vento. Subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água, e ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. Despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Meus irmãos, sabemos que o livro de Marcos é o livro que mais resume a respeito de Jesus. É por isso que ele só tem 16 capítulos. Mas a gente vê aqui no capítulo de número 4 a respeito de Jesus acalmando a tempestade. A gente sabe que o capítulo de número 4, do versículo 1 até o versículo 34, vai falar a Jesus a respeito de parábolas. Parábola da semente, parábola do semeador, parábola da candeia e parábola do grão de mostarda. Só que a partir do versículo 35 até o 41, a gente vai ver que Jesus agora, desde manhã até o tardar, está pregando e fazendo maravilhas. De repente, ele diz aos seus discípulos: entrem no barco e passemos para a outra margem. Esse passemos que Jesus diz nos traz duas colocações. Primeiro, passemos, independente do que vocês enfrentarem no meio do mar, independente do que aparecer para impedir a vossa trajetória, vocês vão passar. A segunda, passemos, vocês não vão passar sozinhos, eu vou passar com vocês. Então a gente vê que agora Jesus, ele entra no barco com seus discípulos e ele vai diretamente à popa. A popa é onde fica Leme, é onde fica o capitão, que dá o direcionamento para o barco, dirige o barco, controla o barco. Pois bem, é lá que Jesus vai dormir. Jesus vai deitar sua cabeça sobre uma almofada, justamente na popa. Então a gente vai ver que agora os discípulos estão conversando entre si. O texto nos dá a permissão de pensar, e eu quero pensar. Os discípulos dizendo: que mensagem que Jesus pregou hoje, que maravilha. De repente o vento fica mais forte, o mar fica agitado, as ondas começam a subir, e o interessante é que as águas começam a encher o barco. A gente sabe que Marcos, ele vai relatar, e ele vai ser bem objetivo no seu relato. Ele vai dizer que um grande temporal, gente, não era pequeno, era um grande temporal de vento, subiam as ondas por cima do barco. Então vamos prestar atenção. Primeiro, grande temporal de vento. O interessante é que Pedro, Tiago, João e André, eles eram pescadores. Eles conheciam o mar da Galileia, sabiam que o mar é rodeado por montanhas altas, aonde lá de cima bate um vento violento que desce sobre as águas e provoca grandes ondas, provocando assim uma grande tempestade. Mas a experiência não vai fazer a diferença, e sim quem está com eles dentro do barco. Percebemos que Tiago não está na popa, André não está na popa, porque na popa só fica quem é capitão. É por isso que Jesus está lá. Então a gente vê que agora os discípulos ficam com medo. Senhor, mestre, não te importa que pereçamos, que morremos? Vento não acordou Jesus. O mar não acordou Jesus. As ondas não acordou Jesus. Mas o clamor dos seus discípulos despertou Jesus do sono. Jesus se levanta
Porque enquanto Jesus está deitado, quem está de pé é as ondas. Enquanto Jesus está deitado, quem está fazendo festa é o grande temporal. Só que agora Jesus se levanta. E quando Jesus se levanta, é sinal que algo vai acontecer. Jesus se levanta, vai à frente do barco. O interessante é que Jesus olha para o céu, olha para o mar e lança a palavra: aquieta-te vento e cala-te mar. A gente vê que os discípulos estão todos admirados, vendo o que é que vai acontecer. De repente, o vento vai se acalmando, o mar vai se aquietando. E o texto é claro em dizer que assim como houve grande temporal de vento, assim também houve grande bonança. Oh, glória a Jesus! O interessante é que os discípulos ficam admirados. Eu conheci o Jesus que curava os enfermos, eu conheci o Jesus que tinha poder sobre demônios, mas agora a gente está vendo o Jesus que tem poder sobre a natureza. Jesus olha para os seus discípulos e diz assim: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Eles acompanhavam Jesus, seguiam Jesus, mas ainda não acreditavam fielmente em Jesus e não usavam muitas das vezes a sua fé. É por isso que Jesus vai liberar essa palavra sobre eles. Mas assim como o grande temporal de vento, assim como grande bonança, o texto diz: e houve grande temor entre os discípulos, a ponto de eles dizer: que homem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Eu tenho uma palavra de Deus ao vosso coração, e liberando essa palavra encerra esse vídeo. Qual, Lucas? Assim como é o tamanho da tempestade que tu está enfrentando, assim será também o tamanho da bonança que chegará na tua vida. Porque o tamanho da tempestade não vem para assombrar, mas o tamanho da tempestade vem para te mostrar que a bonança será maior, será grande, será tremenda. Então a gente vê grande temporal de vento, grande tempestade e grande temor. Temporal de vento, bonança e grande temor. Primeiro, a prova. Segundo, a bênção. E terceiro, a reação que você terá após a bênção chegar, a bonança chegar, a calmaria chegar. O texto começa com tempestade, mas o texto termina com grande temor. O texto começa com grande temporal. O texto passa por grande bonança e finaliza com grande temor. Fica tranquilo, porque se tu começou com medo, vai terminar com grande temor e alegria, e reconhecendo que quem está no barco com você é maior do que está te assombrando do lado de fora. Quem está dentro é maior do que aquilo que está fora, botando medo em você. Então fique com essa palavra em vosso coração e saiba: grande temporal, grande bonança e grande temor. Que homem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Fica tranquilo, Jesus está acalmando a tua tempestade e o final dela será a sua reação, admirado e sabendo que só Jesus tem o poder para dizer: aquieta-te vento e cala-te mar. Deus abençoe, fique com essa palavra, compartilhe e que você venha a ser edificado com esta breve ministração. Fiquem com Deus, Deus abençoe. Hashtag diz a Bíblia e não eu. Fica com Deus.